Oi, gente, tô tarde, né, hoje, mas a lição da escola sabatina dessa semana, a número 7 já, vocês acreditam nisso? Que a gente já tá na metade? Então, essa lição sobre o grande conflito, ela vai ser estudada nesse sábado que vem, porque essa lição está sendo estudada desde o dia 11 até o dia 17, quando os professores vão para as classes trazer para vocês, alunos, que são muito obedientes e vão responder 7 sem ter realmente estudado. Eu prometo para vocês, porque era assim que eu fazia. E vocês fazem igual ao que eu fazia antes. Por isso que eu venho aqui implorar vocês, se vocês querem realmente saber a verdade na palavra de Deus, você precisa ler os contextos dos textos que são colocados aqui nessa lição, tá? Mas vamos começar. O título da lição é Motivado pela Esperança. Sabe, eu já tive em 3 conferências gerais. Nossa, já tive em 3. E aí, isso é uma coisa que é até emocionante, sabe? Porque um, o hino de abertura, e que sempre é cantado entre as reuniões, é aquele aquele hino. We have the hope that. Não, não, não. Oh, que esperança vibra em nosso ser. Todo mundo cantando, sabe? Milhares de vozes cantando, fica bonito. Aí o título é Motivado pela Esperança. Mas que esperança é essa? É a esperança da volta de Jesus? Eu cantava como se fosse a esperança da volta de Jesus, mas no fundo, eu tinha medo da volta de Jesus que você não imagina. Porque a gente vê que a Bíblia faz uma descrição da volta de Jesus e tem uma coisa aí que você fica sem saber explicar. Ou a Bíblia tá se confundindo, tá mentindo. O que tá acontecendo aqui? Porque numa parte, a Bíblia diz que os santos vão se encontrar com Cristo nas nuvens dos céus. E lá em Apocalipse, há uma descrição de que ele vem assentado num cavalo. E ele tem em sua boca uma espada. E todos os santos atrás dele em cavalos também. E ele sozinho vai matar todos os inimigos. E é lá quando no vale do Armagedon, e o Meguido, né, lá em Israel, que eles falam, João vê que o sangue subia até a metade do cavalo, mais ou menos assim, né? Que a gente acredita que é uma força da linguagem, porque imagina, nadando no sangue ali dentro daquele vale que é enorme. Quem já foi lá em Israel sabe, quem não foi é só olhar fotos, né? Mas a gente vê nitidamente, eles colocam aqui algumas citações, por exemplo, lá da 1 Tessalonicenses 4:13, que é sobre Paulo falando assim, olha, que eu quero que vocês tenham entendimento com relação aos mortos, os que já morreram, para que vocês não fiquem nessa tristeza, chorando, sem esperança. Porque eu vou dizer para vocês acreditam que Jesus morreu e que ele ressuscitou, esses que morreram em Jesus, eles também vão ressuscitar. Mas ele diz aqui, ó, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, Deus vai trazer com ele esses que dormiram em Jesus. Como é que você traz uma coisa de algum lugar? Você só traz se já estiver lá. Você leva para um lugar e quando você traz o que já estava lá, tá? Então são detalhes que você precisa ler, não só o verso, ler o capítulo todo, ler o livro todo. Eu falei para vocês, eu falo para vocês sempre isso, porque quando vocês estudam a palavra de Deus, é criado dentro da mente de você uma capacidade dada por Deus de você discernir a verdade da mentira. Porque se você só for atrás do que está aqui
versinhos tirado daqui e tirado dali, que inclusive é um dos versos aqui na terça-feira que eles usam. Eles falam em Isaías 28:9, vocês já falaram nisso muitas vezes, porque eu lembro muito que ele diz assim, olha, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Uma linha aqui, uma linha ali. Aí o povo da igreja adventista diz que é assim que a gente deve estudar a Bíblia. Tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e é isso que eles fazem. Eles levam vocês para versículos específicos para defender o que eles estão ensinando. Mas, olha, deixa eu ler para vocês o que é que ele diz ali nesse Isaías 28:9. Vocês querem saber realmente o que é dito? Olha só, Isaías 28:9. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha o que é dito. Ele está demonstrando, ele está falando aqui o profeta Isaías, tá? À procura de pessoas que não têm capacidade de discernimento. São pessoas que não têm a percepção espiritual para aprender. Aí ele pergunta assim, quem é que ele vai ensinar? Ele, o próprio Deus. Quem é que ele vai ensinar? Porque esses são como meninos. Tá lá. Não vou ler não, para vocês para não passar muito tempo. Mas olha, Isaías 28:9. Ele está dizendo que não é para vocês, não é que ele está dizendo que é para você estudar a Bíblia um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não! Pelo contrário, ele está dizendo aqui, porque vocês são pessoas que não têm discernimento, que são como uns bebezinhos mamando no peito da mãe, que vocês ainda são frágeis. Aliás, vocês já são muito velhos, poderiam já estar comendo comida sólida e ainda estão lá no peitinho da mãe. Por que vocês estão assim? Vocês não têm discernimento nenhum. Sabe o que vai acontecer? A palavra vai ser assim para vocês. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Para que vocês tropecem e caiam. Vocês já viram o que é isso? Então, quando você estuda a Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é para tropeçar e cair. É isso que ele está dizendo aqui ao povo de Efraim. Gente, lê a Bíblia, tá? Então, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui é que ele diz que... deixa eu ler uma coisa para vocês, porque o verso áureo é muito interessante. O verso áureo é tirado de Isaías 25. Eu tô aqui, deixa eu ir para 25. Aí ele lembra que a gente sempre dizia, quando Jesus voltar, eu vou dizer, esse é o meu Deus a quem eu aguardava, né? Nós vamos dizer, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Gente, quando eu vejo Jesus, eu nem sei o que eu vou fazer. Aí aquela música que diz, eu não sei se eu vou cair no chão e adorar, eu não sei se eu vou gritar, eu não sei se eu vou louvar, eu não sei se eu vou abraçar, eu não sei, mas eu vou ver Jesus um dia, você também. Se você quiser, se você fizer uma decisão perante o Salvador que veio para morrer por você, você vai encontrar com ele de um jeito ou de outro, tá? Você vai encontrar com Deus através de Jesus, ou você vai ver Deus como o seu pai, ou você vai sem Jesus e você vai ver Deus como o juiz. E eu vou dizer para você, não tem nada em você que faça você vencer aquelas... quando o juiz te julgar e ele não vê o sangue de Jesus em você, você não tem para onde ir. Aliás, tem sim. E é muito triste. Então, lê a Bíblia. Vai olhar e estudar realmente. Porque, olha, eles fazem uma relação aqui. Eu dizer para vocês que o 25, né? O que ele diz aqui em Isaías 25. E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer, vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria. E de fato nos salvou. Ele está falando aqui, a gente precisa entender que dentro da teologia existe uma coisa chamada lei da referência dupla. E a gente claramente vê aqui que ele está se referindo à saída do povo depois do cativeiro, mas também à volta de Jesus, quando vai acontecer, quando ele vier reinar aqui na terra.
Porque Jesus vai reinar aqui na Terra por 1000 anos, tá? Não é como Ellen White fala que você vai pro céu passar 1000 anos lá no céu, não. Leia a Bíblia. Esquece os livros de Ellen White. Você vai aprender coisas sobre Deus, sobre o plano dele da salvação, que vai libertar você dessa falta de confiança que você tem em Deus, porque você tem falta de confiança sim. Você não sabe se ele vai voltar e vai salvar você, porque você vai ficar esperando até o último momento, tá? Isso é uma tortura para pessoas. Eu já vi pessoas doentes, idosas, à beira da morte, perguntando, meu Deus, será que eu tô salvo? Gente, Paulo diz que quem não souber que tá salvo já tá perdido. Porque você precisa saber, porque você foi selado com o selo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, como garantia da sua salvação, da sua vida eterna. Então vamos voltar aqui. Ele diz assim, então a escatologia de Ellen White e a escatologia da Bíblia são completamente diferentes, tá? Porque Ellen White, ela vai... Sabe aquela história que aconteceu em 1844, né? Que disse que foi que inaugurou o santuário. Mas eles achavam que era Jesus voltando, né? Porque era a limpeza do santuário. E depois descobriram que era a limpeza do santuário lá em cima. Mas, na verdade, você tem que entender é que essa purificação do santuário, ela já aconteceu. Ela tinha acontecido antes de Jesus vir. Porque o santuário ele foi dessecrado por Epifânio, como o nome? Antíoco Epifânio. Vai lá procurar quem ele é. Tem muitos historiadores falando quem ele é. Eu, dentro da igreja adventista, nem sabia quem ele era. Sabe por quê? Porque Jesus... Você pode dizer o que você quiser. Não é Epifânio. É sim Epifânio. Quase 200 anos antes de Jesus, os macabeus retomaram o templo dos soldados de Epifânio e o próprio Epifânio, e eles purificaram o templo numa cerimônia que passou a ser celebrada todos os anos, que foi um milagre que eles contam, que foi a multiplicação do óleo do candelabro, que era para durar 8 dias, mas só tinha para um dia, e por milagre de Deus, o óleo durou por 8 dias, que era a quantidade de dias necessária para a purificação do templo, que tinha sido dessecrado, tá? Que era ali a profecia cumprida das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, tá? É Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs. Gente, como é que ele fala aqui, olha, lá em Daniel é 2.300 Yom Ve'erev, tardes e manhãs. É o contrário, né? Lá ele fala aí, é o mesmo estilo, é a mesma palavra, são as mesmas palavras em hebraico que ele fala, são as mesmas palavras lá na criação. Como é que é a criação? Ele fala que é tarde e manhã, que é um período de 24 horas, lá no início, mas aqui mudou, só porque Ellen White quis. Não são 2.300 anos. E as 2.300 tardes e manhãs é uma profecia exclusiva para a purificação do templo. Porque as 70 semanas de Daniel são outra coisa completamente diferente. Mas como Ellen White diz que são 2.300 anos, aí vai ter que englobar aí as coisas que aconteceram, que a gente viu, que já aconteceu com relação às 70 semanas, e a gente sabe que a única coisa que não aconteceu ainda foi a última semana de Daniel, tá? Então, mais uma vez, Daniel, as 2.300 tardes de manhãs de Daniel 8,14 não tem absolutamente nada a ver com as 70 semanas de Daniel 9. Então, mais uma vez, Mark Feeling tá fazendo as coisas ficar muito fácil para mim, meu amigo. Muito fácil. Meu Deus, gente, acorda. Para de dizer que eu não sou adventista, que eu sou a profecia cumprida de Ellen White.
Gente, vocês são profecias de que tá na Bíblia. Que viria um povo que vai escarnecer. Vocês estão escarnecendo da palavra de Deus. E vocês estão fazendo isso em nome de Deus. Gente, como é que pode? Acorda para Jesus, tá? Então, deixa eu ver qual outra coisa que eles falam aqui. Aí ele diz, né, como é que se diz? William Miller, olha só, como os reformadores descobriram que a graça era a salvação era pela graça e não por obras, né? Quando a Igreja Católica houve aquela Martinho Lutero, ele defendeu a tese das 95 teses sobre a libertação, a salvação pela graça e não pelas obras. Aí ele diz, da mesma maneira que esses reformadores descobriram a verdade, em 1844, William Miller descobriu a verdade do que ia acontecer com relação à volta de Jesus. Tava tudo errado. Não conta para eles não, mas o próprio William Miller percebeu que estava errado e ele voltou para a igreja dele. E ele sentou lá no banquinho, lá atrás, e ele foi humilde. E ele passou o resto dos seus dias naquela igreja, sabendo que ele tinha errado. Quando Ellen White diz agora que não, Deus colocou o dedo olha só o que ela diz aqui. Vocês vão ver agora no final, na sexta-feira. Ele diz assim, olha, ela diz que Deus, claro que ele sabia quando ele ia voltar, mas ele colocou um dedo na frente da data para o Guilherme Miller não saber, para ele se enganar com relação às datas, para que o povo pudesse mostrar o que realmente tinha no coração deles. Ou seja, o Deus que ele prega aqui é um Deus que vai causar engano para ele mostrar você mostrar as suas verdadeiras cores, como se Deus não soubesse. Deus não vai fazer isso com você. Ele não é esquizofrênico. Ele não faz esses subterfúgios, não usa desses subterfúgios, por exemplo. Quando você sabe, muitas vezes, eu fui parte disso. Você vai um monte de médicos vão se reunir ali, a gente vai aferir a pressão, vai até fazer exame de sangue, mas a gente não pode dizer que é da igreja adventista. Quando eu era criança, eu lembro um dia que mandaram eu chamar o pastor de tio. É o tio, é o professor. Aí depois eu fui chamar ele de tio de professor. Não, eu chamo ele de pastor. Eu digo, mas como assim? Ah, não, era só naquela reunião lá. Aí hoje eu entendo, tá? É se escondendo atrás para quando aí a pessoa vem, você conta todas as histórias que Ellen White ensina, aí a pessoa diz assim, não tem para onde ir, porque você mostra para ela na Bíblia, mas você mostra aquele um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Aí a pessoa vai e cai no pesadelo espiritual, que é acreditar numa coisa que não é verdadeira. Por isso que eu digo a vocês, gente, eu podia já tá dormindo, tá tarde aqui, tá? Cansado, dia de trabalho. Mas olha, tô aqui pra dizer a vocês, perseverando. E pode falar mal de mim aí, não quero nem saber. Sabe por quê? Porque quem realmente me conhece sabe que não é verdade. E quem não me conhece tá perdendo tempo, né? Então, olha, confia no Senhor e passa a ler a palavra de Deus num todo, não simplesmente um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque aquilo ali é é Deus dizendo pro povo, para aquele povo ali, olha, vocês são como bebezinhos que vão estudar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para que vocês tropecem e caiam. É isso que tá lá em Isaías. Vai lá, vai ler, tá? Isaías 28, 9. Mas lê o capítulo todo. Que Deus fique com vocês, que a gente possa se encontrar na próxima semana. E vocês, por favor, leiam a Bíblia. Vocês vão
ver que realmente tá tudo ali pra gente aprender, pra gente decifrar, pra gente absorver, sabe? Porque eu conto pra vocês mais uma vez a história do dólar, né? Que eu fui lá no banco e perguntei, porque, olha, vocês, como que vocês sabem pra saber qual é o dólar verdadeiro? Vocês estudam o dólar falso? Eu queria ver uma nota falsa. Aí ela falou assim, não, a gente não estuda nota falsa, gente. Eu nem nunca vi, ela falou. Porque a gente estuda a nota verdadeira tão detalhadamente que a gente sabe o que procurar, as marcas que procurar para lá. Inclusive ontem tava aqui eu vi uma reportagem que estavam aparecendo umas notas eles pegam a nota de $1 e transformam em 100, 100, que não, aqui é só adicionar os zeros. E aí, eles têm uma caneta que eles passam na nota e eles também sabem se por essa caneta, eles sabem que se a nota é verdadeira. Aí, como a nota de $1 é verdadeira, eles ficam, peraí, tem alguma coisa errada com essa nota aqui. Deixa eu ver. Aí passa a caneta e diz que é verdadeira. Claro, a nota de $1 é verdadeira. Mas aí eles têm estudado tanto a nota verdadeira que eles disseram não, isso aqui chamou a polícia. E descobriram quem que estava fazendo isso. Então, olha, gente, a verdade, a nota verdadeira é essa aqui, ó, a palavra de Deus, não os livros de Ellen White. Por favor, vai ler a palavra de Deus. Para depois você não dizer, ai meu Deus, ela me avisou. Eu espero em Deus que vocês nunca digam isso. Fiquem com Deus. A gente se vê semana que vem.